Jesus Cristo existiu? Olha, lamento aqueles ateus que acham que Jesus Cristo não existiu. Tá errado, hein? É muito provável que ele existiu. Eu sempre digo para os meus alunos, não fale mal da Bíblia, porque você vai ficar mal na fita. Só gente ignorante acha que a Bíblia não é um grande livro. Jesus, historicamente, não há praticamente mais nenhuma dúvida que ele tenha existido. Inclusive, tem um livro de um autor chamado David Flusser, certo? Chamado Jesus, que é um historiador judeu, que mostra lá, faz uma análise do Evangelho, mostrando absolutamente a verossimilhança de tudo que é narrado lá. Já escrevi várias vezes na minha coluna da Folha, fiquei ateu por 8 anos, acho mística maravilhoso, acho o personagem de Deus maravilhoso, acho que se ele existia seria infinitamente mais interessante, né? Um ser desse tamanho, eu acho elegante a hipótese, e portanto conheço pessoas muito religiosas que são infinitamente mais inteligentes do que ateus, porque quando ateu é militante, normalmente ele é um chato. Canal Além da Religião, conectando a razão, a lógica e a coerência, libertando sua mente e trazendo a realidade na sua consciência. Pondé vai dizer o seguinte: lamento aqueles ateus que acham que Jesus Cristo não existiu. Está errado! Ele vai falar que Jesus histórico existiu e ainda vai citar uma obra de David Flusser, um historiador judeu, dizendo que ele faz uma análise do Evangelho, afirmando que há uma verossimilhança lá na época do suposto personagem Jesus. Piada, rapaziada. Piada. Pondé, não preciso ir muito longe. Temos um exemplo do escritor Sêneca, Filo de Alexandria, e o nosso grande saudoso, o grande historiador Flávio Josefo, meu irmão. Os mesmos foram escritores do primeiro século e jamais falaram a respeito de Jesus dos evangelhos, desse camponês, cara. Eles não escreveram nada a respeito dos supostos milagres, sinais e maravilhas, como, por exemplo, andar sobre as águas, curar paralíticos, ressuscitar mortos, transformar água em vinho, e etc, e etc, e etc. Agora vem a minha pergunta, Pondé. A minha pergunta. Como eu, sendo um grande historiador e escritor americano, como, por exemplo, morando nos Estados Unidos, simplesmente não escrevo absolutamente nada a respeito das duas torres gêmeas que foram derrubadas em 11 de setembro de 2001, que inclusive mataram aproximadamente 3.000 pessoas. No entanto, como os 3 escritores do primeiro século, que teriam vivido na mesma geração do suposto personagem Jesus, não iriam escrever pelo menos uma vírgula de todos esses relatos contidos nos evangelhos a respeito desse camponês? Esse não é uma piada, Pondé. Olha aí, ó. A única parte que os religiosos tentam falar da obra de Josefo é simplesmente afirmar que o mesmo escreveu sobre Jesus em História dos Hebreus, o testemunho flaviano. Contudo, não vale de nada essa argumentação, pois está claríssimo que essa parte foi um acréscimo de Eusébio, que inclusive é um consenso dentro da academia, meu amigo. É disso que se trata. Agora vem a minha outra pergunta. Como, por exemplo, Flávio Josefo sendo um judeu, um conhecedor ferrenho, meu mano, como nenhum outro da literatura judaica, simplesmente iria trair o seu próprio povo se aliando à corte dos flavianos, cara. Lá do Império Romano, como isso, cara? E ainda afirmar que o grande Machia, ou seja, o salvador do povo judeu, foi Vespasiano. Se Jesus existiu, não deveria dizer em uma das suas obras que esse Messias, Machia, o grande salvador dos judeus, foi Jesus Cristo? Flávio Josefo vai dizer o seguinte: mas o que mais do que tudo os incitou à guerra foi um oráculo ambíguo, também encontrado em seus escritos sagrados, que naquela época um de seu país se tornaria governante do mundo habitável. Isso eles levaram a significar um de seu próprio povo, e muitos dos sábios foram enganados em sua interpretação. Este oráculo, no entanto, na realidade, significou o governo de Vespasiano, que foi proclamado imperador enquanto estava na Judéia. Olha aí, Pondé, Guerra dos Judeus, capítulo 5, livro 6, meu amigo. Como que fica isso, rapaz? Vespasiano, o salvador dos judeus. Olha só, hein? Então, quando Vespasiano e Agripa aceitaram suas mãos, certas por meio de segurança, Jesus e o seu grupo chamaram que não era seguro para eles continuarem em Tiberíades. Então fugiram para Tarixe. No dia seguinte, Vespasiano enviou Trajano antes com alguns cavaleiros para a cidade para julgar a multidão se eles estavam todos dispostos à paz. E assim que soube que as pessoas tinham a mesma opinião com o peticionário, ele tomou seu exército e foi para a cidade sobre o qual os cidadãos abriram para ele suas portas e o encontraram com aclamações de alegria e o chamaram de seu salvador e benfeitor. Guerra dos Judeus, livro 3, capítulo 9. Pondé, como que fica isso? Diz aí pra mim. No final do vídeo, Pondé vai dizer o seguinte: quando o ateu é militante, normalmente ele é chato. Pondé, a militância ateísta no Brasil não é uma questão de hobby, vaidade, orgulho, de quem sabe mais ou menos. É uma questão de necessidade, meu irmão. Por que isso? Por que eu estou afirmando isso? A religião judaica cristã tem se expandido cada vez mais dentro da nossa sociedade, Pondé. Isso não seria um problema se ela simplesmente ficasse apenas na mente de cada cidadão brasileiro. No entanto, a religião está entranhada
dentro da nossa política. É isso mesmo, Pondé. Isso diretamente afeta toda a nossa estrutura como um todo. Independentemente se eu tenho fé ou não, se eu sou cristão ou não. Políticos, ao invés de serem competentes, usam a fé, o cristianismo, ou seja, a bancada evangélica para fazerem o que fazem lá no nosso Congresso. Ou seja, absolutamente nada que venha trazer um avanço na educação, na economia, na saúde e na segurança junto à nossa sociedade, Pondé. É por isso há essa necessidade. Temos diversos países e religiosos que são bem estruturados economicamente, como Dinamarca, Suécia, Suíça, Finlândia, Noruega e etc. Países irreligiosos. Portanto, vou apenas trazer um exemplo de uma nação que é inclusive considerada a mais irreligiosa do mundo, Estônia. Olha aí o vídeo, Pondé. Vamos analisar. Em 2016, a recém-eleita presidente da Estônia recusou uma oferta da Igreja Luterana de prestar uma cerimônia em homenagem a ela. Kersti Kaljulaid, a primeira mulher a governar o país, agradeceu e justificou dizendo que não seria sincero da parte dela comparecer à cerimônia devido à sua descrença. É muito comum associar religiosidade com bom caráter e bons costumes, tanto a nível individual como social. E aí então vem a pergunta inevitável: como é a qualidade de vida num país onde nem o presidente e nem a maioria da população tem fé religiosa? Se o Brasil fosse um país de primeiro mundo, ou seja, maravilhoso de se viver, onde houvessem políticos altamente qualificados, competentes, e que em nenhum momento, em nenhuma hipótese, acoplassem a religião junto à nossa política lá no Congresso, aí sim eu poderia concordar com você nesse sentido. Pois realmente não teríamos razão alguma em militar contra a religião judaica cristã. É isso aí, galera. Estamos juntos. Um grande abraço a todos vocês. Fui. Canal Além da Religião, conectando a razão, a lógica e a coerência.